O seguinte, o Espiritismo é uma igreja, é uma filosofia de vida, é uma seita, é o que, afinal de contas? O Espiritismo ele está baseado em ciência, filosofia e religião. O nosso codificador da doutrina espírita, Hipólito Leon Denisard Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, ele buscou fazer um estudo em uns fenômenos que começaram a aparecer nos Estados Unidos, em Woodville. Umas batidas em uma cabana, as crianças que lá moravam, duas crianças, perceberam essas batidas dentro da cabana e começaram a brincar. E dessa brincadeira, uma das crianças, conversando com essas batidas, fez uma pergunta e disse: se for um espírito, deu uma pancada. E foi dada essa pancada. Se for a alma de um defunto, dê duas pancadas. E foi dado duas pancadas. E assim começou o primeiro processo para que pudesse ser identificado mais tarde que um espírito de alguém que passou por aquela cabana e foi assassinado, ficou ali praticamente naquele ambiente e por ficar naquele ambiente começou a demonstrar que estava ali e continuava a sua existência como pessoa encarnada que somos nós, que estamos na carne. No princípio, ocorreu uma festividade muito grande. Na época não existia as diversões que nós temos hoje, a internet, o shopping center, nós temos aí as noitadas, né? E naquela época o que era atrativo eram os teatros, eram os meios que as pessoas buscavam através da ilusão. E dessa maneira, nos Estados Unidos, passou essa metodologia do trabalho de Allan Kardec, que buscou, junto com esses fenômenos, fazer uma organização do que vinha a ser a doutrina espírita. Portanto, quando Allan Kardec foi convidado pela primeira vez para participar de uma reunião mediúnica, onde os espíritos se comunicavam, porque houve uma evolução desde o momento das batidas até os momentos das cestas girantes, onde as pessoas que participavam das reuniões, que convidavam os espíritos para se comunicarem, escreviam através de uma cesta, onde era colocada as letras e um lápis era apontado para a letra A, letra B, letra C, e assim formavam frases. Mas houve um processo de evolução dentro desses fenômenos e Allan Kardec buscou fazer perguntas, indagando cientificamente o que era que ocorria por trás daquelas respostas. Alguém convidando Allan Kardec para essa reunião, ele disse, como cético que era, e estudioso, disse: olha, eu não vou acreditar que uma mesa tenha nervos, que uma mesa possa responder, mas aí, com o processo de trabalho que ele foi formulando algumas perguntas, veio a descobrir que eram os espíritos que respondiam aquelas questões. Então, a princípio, quando os espíritos passaram as informações para que fosse codificado essa doutrina, foi baseado sempre na filosofia, na ciência e na religião. A filosofia, Allan Kardec buscou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos aos espíritos. Ora, de onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui no planeta? Por que é que eu sou da forma que sou e tem outras pessoas que são diferentes? Tem pessoas com outros gostos, tem pessoas com outra posição na sociedade. São questionamentos, e aí foi fundado o Livro dos Espíritos, que veio
fazer com que a doutrina espírita sentasse suas bases. E hoje nós temos, dentro desse primeiro livro da codificação espírita, 1019 perguntas com as suas respostas. Buscando mais a integração do trabalho com a doutrina espírita, Allan Kardec procurou verificar na sua fase científica, da ciência, estudar esses fenômenos. Porque era que ocorria que as pessoas passavam as comunicações, recebiam através dos espíritos informações que não tinham conhecimento. Muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever, e os espíritos, utilizando da mão dessas pessoas, através da faculdade de psicografia, que era escrita pela mão. A gente vai ter um exemplo muito patente, que é o exemplo de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que escreveu através das informações que os espíritos passaram, 412 livros. E aí esses espíritos que traziam essas comunicações, traziam por diversos meios, pela fala, pela visão, pela audição. E aí fez com que Allan Kardec procurasse estudar essa parte científica, como era esse processo desses espíritos, como eles utilizavam as pessoas para trazerem essas comunicações. Daí então foi fundada a nomenclatura de médium, intermediário, uma pessoa que está entre o mundo material e o mundo espiritual. E o espírito entra dentro da pessoa de forma nenhuma. O espírito passa a comunicação via pensamento, o pensamento do espírito para o pensamento do médium, do sensitivo. E existe uma gama enorme de tantos espíritos, como também de faculdades mediúnicas. Por aí, Allan Kardec fez um trabalho, codificou a doutrina espírita baseado no livro dos Espíritos, e dando prosseguimento veio o livro dos médiuns. Em seguida, Allan Kardec procurou ver a parte religiosa. As pessoas dizem assim: a doutrina espírita é uma religião ou é uma seita? A doutrina espírita é uma religião. Está baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Somos cristãos. As pessoas, às vezes, acreditam que a religião são essas religiões que são formadas pela antiguidade, onde há uma pessoa que seja representante com o seu sincretismo religioso, com as suas práticas exteriores, as procissões, os louvores, e dentro da doutrina espírita não existe essas práticas. A doutrina espírita preza pela simplicidade, pelo ensinamento de Jesus Cristo, quando ele chegou a afirmar que não havia templos de pedras e paredes para se levar ao homem o conhecimento divino. Ele pregava na margem dos lagos, sob as árvores, pregava caminhando, nas casas onde ele passava, sempre levava uma palavra de otimismo, de engrandecimento, nas feiras, nos templos. Isso Jesus sempre falava das coisas celestiais para esse povo. Então, a doutrina espírita está justamente falando o que Jesus falou quando estava aqui na Terra, e além disso, como ele sempre afirmava, que estaria retornando para a casa do Pai e que não ia deixar a gente órfão. Se ele não vai deixar a gente órfão, ele deixa um Consolador, que o Consolador prometido por Jesus, nós observamos que a doutrina espírita revive tudo que Jesus nos ensinou e acrescenta algo mais que a gente ainda, em muitos casos, não entende. E ele falava isso lá na época em que ele estava com seus apóstolos, que as pessoas estavam lá querendo entender. Dizia: ora, eu vou falar das coisas daqui da terra e vocês não entendem, como foi o caso de Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite e queria saber o que deveria fazer para ganhar a vida eterna.
E Jesus diz a Nicodemos, tem que nascer de novo. E aí ele vai, se espanta, mas como eu tenho que nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, eu te falo das coisas aqui da terra e tu não entendes, imagine se eu falar das coisas celestiais. Jesus falava da reencarnação, Jesus falava da comunicação dos espíritos. Nós vamos ver aí, dentro do Novo Testamento, várias comunicações de Jesus com os espíritos. Vamos ver também nos livros antigos que fazem parte da Bíblia, do Velho Testamento, espíritos se manifestando de várias formas. Dessa maneira, Allan Kardec, buscando a essência do ensinamento de Jesus, buscando tirar a essência que fizesse com que o homem crescesse, e não a letra que mata, mas a essência que vivifica, codificou a doutrina e trouxe para a gente, na parte religiosa, a ligação do homem com Deus. Religar. Religião quer dizer religare. Religar o homem a Deus. Então, a doutrina espírita preza por religar ou ligar o homem a Deus através do amor ao próximo, do ensinamento de Jesus que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que gostarias que fosse feito para contigo. Dessa maneira, nós vamos encontrar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos benfeitores da humanidade, que é Deus, e ele diz, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mais adiante, Allan Kardec pergunta aos espíritos, e a quem a gente deve seguir? Deve seguir ao presidente da casa espírita? Deve seguir o padre, ao pastor? Deve seguir a quem? Seguir a Jesus. Jesus é o modelo e guia para nós espíritas e para a humanidade. Está aí, estou aqui com um convidado, né, o Rivaldo Cabral, ele que é psicanalista e estudioso espírita e presidente do Núcleo Espírita Mensageiro do Bem, que fica em Surubim. Deixa eu abraçar aqui o Nelson do Telecal, que está lá com o pessoal do Telecal nos acompanhando, Josilene Alves também com a gente, Tamara Queiroz lá em Surubim, o pastor Celso Galindo também está conosco, Rafa Aguiar, a todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu lembrar aqui que na próxima sexta-feira eu estarei recebendo aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos, às 20 horas, o Duda de Furnas, ele que é pré-candidato a vereador por Surubim, e o foco dele é a área de saúde. Então, na próxima sexta-feira, o convidado do Bate-Papo A Verdade dos Fatos é o pré-candidato a vereador por Surubim, Duda de Furnas. Mas o senhor falou aí que o espiritismo, né, os espíritas, eles estão embasados em 3 pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião. Dentro desse contexto, a pergunta que eu faço é a seguinte: a pessoa que faz parte do segmento espírita, existe uma diferença entre ser espírita e espiritualista, ou é a mesma coisa? Olha, o espiritualista, ele acredita na vida do espírito após a morte. Acredita na sobrevivência do espírito após a morte. E o espiritualista pode ser de qualquer outra religião. Nós temos espiritualistas católicos, nós temos espiritualistas budistas, nós temos espiritualistas judeus, protestantes que são espiritualistas e não são espíritas. E os espíritas, eles são espíritas e são espiritualistas, porque eles acreditam na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Então, muitas pessoas confundem, porque há algumas pessoas mal intencionadas em todas as áreas. Você vai procurar um mecânico e às vezes encontra um charlatão. Você vai procurar um profissional que ele não tem conhecimento ali, está praticando ilegalmente aquela profissão. Nós temos aí na área
da medicina, tem visto aí tantos médicos usando de diplomas falsos, dentistas, né? Nós temos outros profissionais, que aqui não cabe eu fazer aqui uma numeração, que são profissionais que fazem mau uso da profissão. Não quer dizer que não exista bons mecânicos, não quer dizer que exista bons médicos, que existam bons odontólogos. Então, existem essas pessoas, mas também dentro da doutrina espírita existem muitas pessoas que usam o nome da doutrina espírita como pessoas sem vergonhas também, como pessoas de má índole, para enganar as pessoas, para usufruir da ingenuidade dessas pessoas. Deixa eu intervir o senhor aqui, somente para fazer um registro, porque pode passar, é a psicóloga Edna Alexandre. Ela me cumprimenta com boa noite e registra um abraço para o estimado Cabral, pessoa que ela tem uma grande admiração, né, e gratidão pela forma acolhedora que sempre se dirigiu a ela. Psicóloga Edna Alexandre, que é daqui da nossa região de Vertente Lério, está lhe mandando esse abraço. Eu intervim para isso. Edna, muito obrigado. Você sabe também que eu sou uma das seguidoras do seu conhecimento. Eu admiro você pelo esforço que você tem dentro da área de saúde mental. Peço a Jesus Cristo que continue abrindo seu coração e sua mente para lidar com esse trabalho grandioso que é a psicologia. Muito obrigado também pela audiência. Thales Almeida também com a gente, Sônia Souza, mas quando se fala em espírita, eu estava dizendo ao senhor antes da gente começar aqui ao vivo, muita gente ainda no terceiro milênio, século XXI, falou em espírita, já vê logo aquelas coisas de pegar a galinha, botar numa encruzilhada, isso, aquilo, outro. O trabalho lá do Mensageiro do Bem e dos espíritas é realmente isso? A abertura desse programa, a gente agradece, porque vamos aí observar que a intolerância religiosa na atualidade é uma discriminação sem precedentes. Nós espíritas, nós não sacrificamos animais. Nós espíritas não fazemos procissão. Nós espíritas não fazemos promessas de cura para as pessoas. Nós espíritas não temos paramentos. Nós não cobramos dízimos, nós não cobramos ofertas, nós não cobramos pelos trabalhos que são realizados dentro da casa espírita. Há uma informação de Jesus que ele nos diz: dai de graça o que de graça recebesse. Então, o conhecimento que nós temos adquirido dentro da doutrina espírita, nós não usamos desse sincretismo religioso, nós não usamos dessas práticas exteriores, porque nós sabemos que a vela que alguém acende para uma pessoa que já partiu para o mundo espiritual, essa vela apenas vai trazer uma satisfação para aquele que está acendendo. Porque quem está do outro lado, aquela vela não vai ter serventia nenhuma. A intenção da pessoa, a vibração, o sentimento nobre que a pessoa tem por aquele ente querido, por aquela pessoa que partiu, é muito mais importante. E o sacrifício de animais, o sacrifício até de gentes. Nós temos aí seitas, nós temos aí alguns segmentos que fazem esses sacrifícios, mas me diga uma coisa, você que está me ouvindo. Deus tem necessidade do sacrifício de um animal para auxiliar alguém? Deus vai dar privilégio a alguém de ser curado e vai chegar e deixar que outro fique doente até o último momento do suspiro da sua vida? Se a gente sabe que Deus é amor, que Deus está aí distribuindo o seu amor para todos, não vai fazer essa distinção e não vai receber como oferta certas
iguarias que a gente acha que vai fazer com que as pessoas possam se sentirem satisfeitas com certas alimentações. E aí vejamos, Sérgio, que dentro de algumas informações as pessoas dizem, mas os espíritos, sim, muito bem. Os espíritos que desejam sacrifício são espíritos inferiores, são espíritos doentes. É como a gente aqui. Nós temos pessoas enfermas aqui na Terra que se você chegar e disser assim, olha, você vai ter que tomar tal beberagem, a pessoa vai tomar sentindo-se que vai ser curada. Então existem espíritos que têm também essa proposta, porque há espíritos com grande inteligência e há espíritos que são aqueles que vai com os outros, como aqui na Terra. Basta alguém chegar assim e dizer assim, isso é assim, ninguém se preocupa em pesquisar, ninguém se preocupa em estudar e acredita na informação daquelas pessoas. Eu tenho recebido lá dentro da nossa instituição, caro internauta, muitas pessoas que chegam lá com depressão, muitas pessoas que chegam com síndromes, né? Outras pessoas que chegam com transtornos, e vai assim em algumas casas que são pessoas que utilizam mal da sua faculdade mediúnica, como falávamos ainda há pouco, e diz assim, olha, tem um encosto junto de ti, e eu tiro esse encosto, portanto, e eu digo a você, meu caro irmão, que está me ouvindo, minha irmã, o internauta, se eu chego na sua casa e você me expulsa da sua casa, eu vou sair da sua casa com ódio, com desejo de vingança da sua casa. Assim que eu encontrar você numa condição vulnerável, eu vou à forra, porque você me expulsou. Mas se eu chego na sua casa e você está ocupado, você está trabalhando, você está fazendo algum negócio, e você diz assim, olha, diga a Cabral ali que eu estou ocupado, eu não posso receber ele agora. Eu vou sair da sua casa um tanto quanto entristecido, porque eu fui lhe fazer uma visita e você não me deu atenção, mas você me deu uma satisfação, eu vou sair mais tranquilo. E se eu chegar na sua casa e você me expulsar, sai daí, Satanás, tu não deve estar aqui, tu é um inimigo, como é que eu vou sair da sua casa? Com ódio, não é isso? Se eu chegar lá e você me receber mais ou menos, eu vou sair entristecido. Mas se você me receber bem, entre, toma um cafezinho, sente aí, toma um suco, vamos conversar, o que é que está se passando, o que é que você deseja, eu vou sair da sua casa feliz porque fui bem recebido. Então, dessa maneira, são os espíritos. Aí alguém diz assim, mas fizeram um catimbó para minha mulher me deixar, para meu marido me deixar, e você acredita nisso? Eu não acredito. Eu, Cabral, não acredito. Com peça de roupa, o que a pessoa quiser pegar meu e dizer assim, vai fazer isso ali para um espírito mal me atingir, eu não acredito, porque aí eu não sou fiel a Deus, porque eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza de Deus, e se eu tenho certeza de Deus, nada vai acontecer comigo sem a sua permissão. Jesus já falava isso, quando ele dizia assim, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então, por que um espírito vai ofender mal alguém? Só porque ele recebeu uma galinha ou uma vela? Não. Respeito de coração qualquer pessoa que segue qualquer religião. Qualquer opinião que a pessoa tenha, qualquer diversidade que elas tenham, qualquer ideologia, eu respeito. Mas como eu estava dizendo aqui a você, e você também foi feliz quando disse assim, quando eu cheguei, você não vai modificar minha convicção, nem eu vou modificar a sua convicção nesse programa. E isso é uma grande verdade. Nós espíritas, nós não estamos para fazer proselitismo. Chegar e dizer assim, você tem que ser espírita. Não, abraçamos a todos. Temos encontrado na nossa instituição católicos, nós temos encontrado protestantes que vêm com as suas demandas, alguns com problemas que devem ser
tratados pela psicologia, pela psicanálise, mas também vem pessoas que passam por influência de espíritos, são influenciados pelo pensamento. Quando a gente está no dia a dia nosso aqui, a gente diz assim, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Nós espíritas dizemos, diga o que tu pensas, que eu te digo com quem tu anda. Então, se tu pensa mal, maus espíritos estão ali te influenciando. Se tu pensas bem, bons espíritos estão ali te influenciando. Esses espíritos que estão nos influenciando, eles não entram dentro de nós. Eles ficam, através do seu pensamento, mandando aquela mensagem. Por exemplo, alguém que queira tentar o suicídio. Que nós, dentro da doutrina espírita, procuramos mostrar a essas pessoas que o suicídio é algo contra as leis de Deus. Mas quando alguém pensa em um suicídio, uma pessoa que já partiu para o mundo espiritual, que está na posição de espírito, percebe pela vibração que alguém está querendo tirar a vida, ele vai se aproximar, porque tem um ditado que diz que quem é ruim não quer ser só. Então, esse espírito vai colocar na cabeça de alguém, faz dessa forma, faz dessa outra, desse jeito vai dar certo, desse jeito assim é melhor, desse jeito... Então, fica botando isso na cabeça das pessoas e as pessoas vão alimentando esses pensamentos que vêm extracorpóreo e aí termina cometendo fato. Muitas vezes, responsabilidade do espírito, mas a pessoa que pensou mal. E, por sua vez, quando se pensa o bem, quando se vai fazer o bem para alguém, a gente quer fazer o bem para alguém que está sofrendo, para um sofredor. Então, eu não tenho condições de comprar uma medicação para uma pessoa doente, carente. Mas aí eu quero ajudar. Aí vem um pensamento. Vai lá na casa de Sérgio, vai lá na casa de Edna, vai lá na casa não sei de quem, que lá eles vão te ajudar. E a pessoa vai lá, quando chega lá, conta o fato, olha, Sérgio, olha, Edna, eu estou com uma pessoa precisando de comprar tal medicação e eu não tenho esse dinheiro. Recebeu a influência de um espírito bom e esse espírito deu uma inspiração para que a gente batesse naquela porta e chega lá, eu vou ajudar. Aí eu vou ajudar, termina a gente comprando a medicação. Ou uma cesta básica, chega alguém batendo na nossa porta, precisando, o marido está desempregado, os filhos estão passando por fome e bate na nossa porta, e aí a gente não tem condições de dar uma cesta básica, mas a gente faz uma campanha no trabalho, a gente faz uma campanha na vizinhança e dá o alimento àquele sofredor. Dessa maneira, é o que nós também buscamos dentro da casa espírita, está aí levando para as pessoas necessitadas através das campanhas de solidariedade que fazemos na nossa instituição. Quando nós vamos fazer uma campanha do quilo, bater na porta das pessoas para pedir, em nome de Deus, em nome de Jesus, 1 quilo de alimento, e é arrecadado aqueles alimentos, nós distribuímos para as famílias carentes, para as famílias necessitadas. Quando a gente bate na porta de uma pessoa que compreende que deve ajudar o próximo, essa pessoa nos recebe com a maior alegria. Mas às vezes a gente bate na porta de pessoas que são avessas ao trabalho do bem. E essas pessoas negam, essas pessoas fazem com que a gente saia de uma forma diferenciada. Vocês não imaginam o quanto a gente já encontrou de intolerância dentro dos trabalhos de caridade para o próximo. Dentro aqui da nossa cidade de Surubim, nós fazíamos campanhas para os presos na cadeia pública de Surubim, nós fazíamos visita, e ainda não fazemos mais na cadeia porque foram transferidos presos de Surubim para Limoeiro, para o presídio. Foi fechada a cadeia de Surubim. Mas nós temos visita ao hospital, nós temos visita ao abrigo dos idosos. No hospital nós vamos lá, ficamos com aquelas pessoas que não recebem visita. Quando tem um doente lá, numa sala, numa enfermaria, ou num apartamento que está ali cercado pelos seus familiares, que estão ali preocupados com a saúde daquela pessoa, estão ali
dando uma palavra de incentivo. Muitos estão lá no recanto, porque os parentes não tiveram condições de fazer aquela visita. Muitos não tiveram condições de poder receber uma palavra de afeto. Nós espíritas procuramos essas pessoas que estão lá abandonadas e vamos lá e conversamos, damos uma palavra de incentivo, passamos uma mensagem, levamos uma cesta básica quando é necessário, levamos um livro de autoajuda, levamos um livro espírita para que a pessoa possa passar a ler aqueles momentos de convalescência, de recuperação, lendo algo nobre. Quando a gente vai no abrigo dos idosos, muitos daqueles idosos que estão lá abandonados choram com a nossa presença, porque não recebem a visita dos familiares que abandonam eles lá naqueles locais e não vão fazer visita. E quando chega alguém para fazer uma visita àqueles idosos que foram abandonados pelos seus familiares, e a gente chega lá, procura levar algo para que eles possam se animar, eles ficam felizes. Então isso é a proposta da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, nem fora da religião, né? Fora da caridade. A caridade, qualquer um de nós podemos fazer. Até ouvir, se você está me ouvindo nesse instante, você está sendo caridoso comigo, caridoso com o Sérgio, que está aqui representando o seu programa. Então, a forma de a gente fazer caridade não só é doar dinheiro, não só é dar bens materiais, porque às vezes a gente dá e não faz a caridade. Muitas vezes a gente pega uma certa quantia de dinheiro, dá a alguém que precisa, mas nós não estamos fazendo a caridade. Nós estamos dando porque nós estamos querendo algo em troca, consciente ou inconsciente. Boa, que é a pessoa iluminada, e a gente não está fazendo a caridade. Por suas vezes, a gente basta falar e estamos fazendo a caridade. Então, é nisso que nós acreditamos. Acreditamos no amor. Quando você se doa pelo irmão, tanto você pode encontrar a cura das suas enfermidades, como você pode encontrar a resposta das suas aflições, dos seus conflitos. E esses conflitos podem ser dessas causas atuais. Por exemplo, alguém que bebe e sai aqui em disparada daqui para Surubim, embriagado, acontece um acidente na estrada, não foi porque Deus quis, foi a pessoa que se responsabilizou para passar por esse processo de sofrimento. Mas também existem sofrimentos de causas anteriores. Por exemplo, quando a gente nasce cego, nasce especial, nasce paraplégico. Então, por que é que Deus vai permitir que alguém nasça dessa forma? Por que é que Deus vai permitir que uma pessoa nasça sadia? Por que uma pessoa vai sair com toda saúde, com toda riqueza, comendo do bom e do melhor, e outro vai nascer numa cadeira de rodas, outro vai nascer o resto da vida sem ver ninguém, e sem que fez nada? Quando alguém chegou junto de Jesus e perguntou a Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Foi o pai dessa criança? Foi a mãe dessa criança? Quando Jesus recebeu um pai que chegou junto de Jesus e disse, mestre, meu filho tem hora que cai na água e tem hora que cai no fogo. Cura-o. E Jesus, colocando a mão sobre a cabeça da criança, expulsou os espíritos que estavam do lado dessa criança, e aí os apóstolos foram lá indagar. Quem foi que errou? Jesus disse, nem o pai e nem a mãe. O que aconteceu é que esse espírito era um espírito devedor de outra existência e trouxe consigo esse compromisso. Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente tanto quer como marido, tanto quer como esposa, tanto quer como amante, alguma coisa dessa forma, e não conseguimos, e vamos lá em alguém que alguém diz assim, eu faço um trabalho para você, você acende vela, você mata uma galinha,
você faz isso e aquilo outro que você vai conseguir. Você toma um banho de sal grosso, um banho de alecrim, um banho de rosa, e vai fazer com que alguém goste de mim por conta disso. Eu, com sinceridade, caro irmão e companheiros que estão aí do outro lado nos ouvindo, não acredito. Bem, a gente já está caminhando aqui, né? O tempo passou ligeirinho para a parte final do nosso bate-papo, a verdade dos fatos. Deixa eu abraçar aqui o advogado Iron Albuquerque, que é pré-candidato a vereador de Surubim, está nos acompanhando. Deixa eu abraçar aqui o Zé Carlos de Biano, está também conosco aqui. Professora Joselma Moura também, obrigado aí pelo carinho da audiência. Enfim, a todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou fazer duas perguntas numa só agora. Primeiro, em Caruaru aconteceu um fato, eu morava lá nessa época, onde uma senhora, ela chegou a acionar polícia militar, chegou a acionar corpo de bombeiro militar, enfim, acionou várias pessoas porque ela relatava que toda noite escutava pedras caindo sobre o telhado de sua casa. E aí foi chamado os parapsicólogos e tudo mais, e foi dito que era o poder da mente. Dentro da doutrina espírita, isso é possível de acontecer? Os espíritas têm esse poder? Ou esse caso é um caso isolado de toda a história? Vejamos só, Sérgio, essa é a primeira pergunta. Exatamente. Quer fazer a outra também em seguida ou deixa eu responder primeiro? E a segunda é, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí para os católicos apostólicos romanos, para quem eu mando meu abraço e meu carinho, não é para tocar ninguém contra ninguém aqui, já nasce se dizendo que é católico, não é? Por questão de cultura e tal, é católico. Ou praticante ou não praticante, mas já nasce católico. Os evangélicos, uma parcela também já nasce dentro de um lar evangélico, mas outros, depois de uma certa idade, é que se professa evangélico ou protestante, como queira. O espírita, como é que ele se identifica espírita? Ou alguém o identifica espírita? Essa é a segunda pergunta. Muito bem. A primeira questão. Existe a paranormalidade. A paranormalidade é de você mesmo, é a sua energia mesmo que proporciona movimentos de objetos. Tem pessoas que têm uma força mental que pode fazer com que alguns movimentos sejam feitos por conta da sua vontade, consciente ou inconsciente. Eu já tive a oportunidade de conviver com determinada pessoa que ele chegava para mim e dizia assim: olhe, seu Cabral, eu vou estourar aquele espelho que está ali diante no quarto. E mentalizava a sua energia voltada para aquele espelho e ele explodia. Quando dizia assim, eu vou apagar uma vela que estava acesa, ele mentalizava e apagava. E quando era criança, adolescente, ele começou a caminhar sempre comigo. E ele na rua, ele dizia assim, eu vou fazer com que aquela pessoa se vire e olhe para a gente. E a gente caminhava e ele mentalizava a pessoa. Daqui a pouco a pessoa parava e olhava para trás. Então isso chama-se paranormalidade, é da própria pessoa. Mas existe a faculdade mediúnica de efeitos físicos. Aí a gente tem que saber dividir o que é faculdade de efeito físico, o que é paranormalidade. Muitos cientistas que buscam trabalhar paranormalidade e acham que tudo aquilo ali é da paranormalidade. Mas existem espíritos que é através da faculdade mediúnica do médium, da energia do médium, que ele utiliza aquela energia para que haja movimento. A exemplo disso está ali o filme Ghost. Quem quiser assistir o filme Ghost vai ver alguns movimentos que ali há uma fantasia, mas é para a gente ter uma noção de como é os efeitos físicos. Então, quando existe a presença de um espírito
que em alguns casos acontece as pessoas serem médiums e não terem conhecimento. Né? As coisas se mexem dentro de casa, escutamos vozes dentro de casa, não sabemos de onde vêm essas vozes, então pode acontecer de que uma pessoa que não tenha conhecimento esteja doando inconsciente também a sua energia, porque junto com a energia do espírito fazem efeitos físicos. E no efeitos físicos desse, de jogar pedra, isso é natural. A gente tem visto aí recentemente, eu digo assim recentemente entre aspas, mas alguns anos atrás, aqui na nossa cidade em Surubim, tinha uma casa numa vila aqui próxima, que um senhor desencarnou dentro de casa e à noite ele ia lá mexer nas panelas, porque ele não sabia que tinha desencarnado. E as pessoas faziam festa para ver os movimentos que existiam dentro do lar daquele homem que saiu para o mundo espiritual, que deixou o corpo físico, mas não deixou de sair de dentro de casa. Morreu o corpo, mas o espírito continuou daquela forma. E ele, utilizando da energia de alguém por ali, fazia com que aqueles movimentos fossem aparentes. Isso é comum e natural ainda por cima. Com relação ao que você pergunta sobre os espíritas, olha, a doutrina espírita é uma doutrina nova. Nós temos aí o aparecimento da doutrina espírita no ano de 1857. Aqui no Brasil, como você sabe, o Brasil é uma pátria com uma grande quantidade de católicos. E agora se desponta os evangélicos. Também somos o primeiro país do mundo espírita. E nascem pessoas que já são católicos, nascem pessoas dentro de famílias evangélicas, nascem também pessoas dentro da doutrina espírita que são espíritas. Meus filhos, quando nasceram, eu já era espírita, então ele é descendente de espírita. Mas como é que a gente pode reconhecer um espírito? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o Evangelho, ele diz que se reconhece um espírita pela sua transformação moral, pelo bem que faz para com o próximo. Então, se a gente faz isso, e Allan Kardec diz assim, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, quando nós amamos ao nosso próximo, quando a gente se instrui, quando a gente pesquisa, quando a gente busca, nós estamos vivenciando realmente o conhecimento da doutrina espírita. Então, não é com uma roupa que você vai me conhecer, vai conhecer um espírita. Não é com um modo de falar, não é com um trejeito de andar, não é dessa forma. Você vai conhecer um espírita quando ele estiver buscando realmente fazer a sua transformação moral, querendo ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Dessa maneira, se reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro homem de bem. E o verdadeiro homem de bem não só é espírita. O verdadeiro homem de bem, ele pode estar em qualquer religião, cristã ou não cristã. Nós temos aí tantas pessoas que não acreditam nem em Jesus. Você vai na Índia, você vai na China, você vai no Japão e não acreditam em Jesus. Mas são homens de bem, eles acreditam lá nos seus seguidores, né, como Maomé, como Buda, Krishna. Eles seguem e são homens de bem, são pessoas boas. Então, essas pessoas boas é que vêm junto do que ensinava Jesus, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, independente de credo, de religião, de cor, de raça, de gênero, todos somos filhos de Deus. Aí Jesus vem aí, mais além, corroborar com uma grande verdade para a humanidade. Quando ele diz assim, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E quem são as ovelhas? Será que Deus deu a ele
um curral cheio de ovelhas. Não, as ovelhas somos nós. Somos nós que fomos confiados a Jesus por Deus. E Jesus diz, nenhuma delas se perderá. Então todos, independente de espírita, independente de evangélicos, e independente de católico ou qualquer outra religião, vamos ser acolhidos por Jesus mais cedo ou mais tarde. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas todos nós um dia estaremos crescendo, evoluindo espiritual e seremos anjos, né? Porque a lei é de evolução. Observe que nessa lei de evolução que nós estamos vivendo, quando você olha para trás 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás e faz uma comparação com o que está vivendo hoje, você vê que é uma evolução. E para você próprio, veja como você era com 14 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, veja você com 50 anos, veja você com 60 anos, como há uma evolução de conhecimento, uma evolução de moral, uma evolução que você vai trazendo prazer para o seu crescimento espiritual. É dessa forma que a gente busca levar todo o conhecimento para a doutrina espírita, respeitando todas as religiões, porque todas as religiões têm homem de bem. Está aí, não é? Eu quero agradecer aqui ao senhor, chegamos ao término do nosso bate-papo A Verdade dos Fatos, e deixar espaço agora para as suas ponderações finais, e ao mesmo tempo deixando aqui o nosso bate-papo aberto, não só para o senhor, mas para qualquer, vou chamar de membro do Núcleo Espírita Mensageiro do Bem, ou de qualquer outro segmento que queira vir aqui, de alguma forma, colocar, não é, o que ele vive para os nossos amigos e amigas internautas. Professor Geovânio Vasconcelos, ele diz, parabéns, Sérgio, pela pluralidade de seu programa. E aí o texto é maior, depois eu respondo a ele aí. Fique à vontade para as suas ponderações. Bem, eu quero dizer a todos aqueles não espíritas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que se quiserem conhecer a doutrina espírita, não sentem o conhecimento naquilo que eu repassei para vocês. Nós temos 5 livros que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. Eu estou aqui com 2. Estou com o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita. Aqui tem 1019 perguntas com as suas respostas. E nós estamos aqui com o terceiro livro, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo são as passagens do Novo Testamento que têm conteúdo moral, o conhecimento. Não é a Bíblia dos Espíritos, dos Espíritas. É a essência do ensinamento de Jesus com a explicação da passagem evangélica que os Espíritos nos ofereceram. Quando Jesus buscou fazer uma parábola, quando Jesus passou um ensinamento, os Espíritos tiraram a essência da palavra de Jesus e trouxeram para a gente. Então, busquem dentro da codificação espírita o conhecimento. Nós temos ainda o Livro dos Médiuns, isso é a cabeceira, é o livro de cabeceira de mesa para aquelas pessoas que sentem a presença de espírito, para aquelas pessoas que se perturbam. Temos ainda o livro Céu e Inferno, que vai contar o relato de espíritos que estão em sofrimento, de espíritos que estão felizes, de espíritos intermediários que trouxeram as comunicações, dizendo como eles se encontravam lá no mundo espiritual. E temos a Gênese, que é um livro básico também de muitas religiões, que as religiões buscam primeiro a Gênese, que é o primeiro livro. Nós temos como outro esse livro mostrando como foi a construção da Terra, como é os fluidos que nos envolvem, que nós vivemos em forma de fluidos e de energia. Então, você, caro ouvinte, internauta, que acompanha o canal de Sérgio, eu digo a você que foi um prazer nosso estar aqui trazendo um pouco de conhecimento da doutrina espírita. Um pouco, isso é o mínimo que a gente pode
repassar para vocês. E se eu errei em alguma colocação que eu fiz, a culpa é minha, pelo meu despreparo, pela minha falta de conhecimento. Mas se eu falei algo bom que tenha sido proveito, não foi de mim, que eu não tenho essa condição de falar bem da doutrina espírita. O que eu falei aqui para vocês está baseado dentro da doutrina espírita. Vocês vão encontrar dentro da doutrina espírita. Não tem aqui um conceito que seja de Cabral. Tudo que eu falei é baseado dentro da doutrina espírita. Então, fico feliz se você procurar dentro dos sites de grande responsabilidade o conhecimento, porque nós sabemos que a internet traz muitas coisas boas, Sérgio, para a gente, mas também traz muitas coisas que desvirtuam, que as pessoas chegam às vezes lá na instituição e dizem, olha, eu vi isso, isso e isso. Isso é da doutrina espírita, e aí a gente vai ter que refazer tudo de novo. E quando uma pessoa já vem com conhecimento, que viu na internet, ou que alguém falou erradamente, para a gente reverter para a verdade, fica mais difícil. Então, mas antes de você tomar uma posição, tomar uma decisão, procure fazer uma leitura edificante. Antes de você tomar uma resolução num momento difícil na sua vida, pare um pouquinho, pense, coloque um pouquinho d'água na sua boca, como dizia Chico Xavier, a água do milagre. Antes de você responder mal alguém, antes de você tomar uma decisão errada, procure fazer com que essa água esquente um pouquinho na sua boca, para que você possa tomar uma decisão correta. E se você se arrepender da sua decisão correta, não vamos sofrer, vamos procurar fazer o bem como o apóstolo Paulo nos ensinou. Cada bem que a gente faz, cobre uma multidão de erros que a gente fez. Muito obrigado a vocês, desejo muita paz, luzes divinas para todos vocês, na jornada, na vida de vocês, e fico à disposição do nosso radialista, do nosso pastor, do nosso blogueiro Sérgio Ramos, para que a gente possa dar um pouco do que a gente tem de conhecimento para você que busca entender a doutrina espírita. Muito obrigado.